a definição que a associação determina é que é a ejaculação que ocorre antes ou depois da penetração, né, de uma forma recorrente, após um estímulo sexual, sem que o indivíduo assim o deseje. Então, é uma ejaculação de uma forma descontrolada, em que o indivíduo não consegue ter o controle total daquele evento. Na verdade, a ejaculação precoce ela é determinada por ejaculação antes ou após a penetração. Os autores, vários estudiosos, inclusive Marcy Johnson determinava que a ejaculação precoce era aquela ejaculação cujo resultado não deixava que a parceira tivesse o orgasmo, em 50% das ocasiões. Outros estudiosos determinaram as incursões do pênis na vagina. Uns determinavam que após 8 incursões, outros após 7 incursões, e isso nunca chegou a ser um consenso. Autores mais modernos determinaram o tempo, 5 minutos, 6 minutos, 4 minutos e até 3 minutos para determinar que o indivíduo tem ejaculação precoce. Na verdade, o indivíduo, a menos que ele tenha uma lesão neurológica, ele pode ter uma ejaculação sem ter orgasmo, mas ela sempre está ligada ao orgasmo. Na verdade, a ejaculação ela tem duas fases, né, basicamente. Ela tem a fase da emissão, quando após o estímulo o espermatozoide migra do testículo para as vesículas seminais, e a expulsão, que seria aquela contração em que o sêmen sai da vesícula e é expulso na uretra. A ejaculação precoce seria aquela que ocorre antes de 8 minutos do coito. Outros determinam 7 minutos. Já existem autores europeus que determinam 5 e até 3 minutos. Existem autores que dizem que a ejaculação precoce é quando há uma ejaculação antes de 3 minutos do intercurso do pênis na vagina. Existe a cura, você tem que... Basicamente, a disfunção, a ejaculação precoce, ela é dividida em duas, né? A primária, que seria aquela que o indivíduo nasce e começa a ter vida sexual já com a ejaculação precoce. E aquela adquirida em que o indivíduo tinha uma ejaculação num tempo razoavelmente normal e com algum problema orgânico ou psicológico, ele passou a ter ejaculação precoce. Com certeza, geralmente esses casais eles devem fazer uma adequação sexual com os dois, porque o Marcy Johnson, por exemplo, ele determina que os fatores psicológicos são muito fortes na determinação da ejaculação precoce. E a parceira, quando ela cobra ou quando ela não é orientada, existe uma ansiedade do homem que faz piorar esse quadro de ejaculação. Então, geralmente, é preciso uma orientação dos dois, é preciso uma orientação do casal, uma adequação do casal para que a cobrança não crie uma ansiedade no homem, determinando uma piora nessa ejaculação precoce. Ajuda, o preservativo ele diminui a sensibilidade local e também o fato de o indivíduo não ter o medo de uma gravidez ou de uma DST indesejada, claro, ele com o preservativo ele fica mais seguro e ele consegue demorar mais. O tratamento da ejaculação precoce, é preciso que se diga o seguinte, ela é um resultado de fenômenos neuromusculares. Existe estímulo do córtex cerebral que causa a liberação de substâncias endócrinas. Essas substâncias estimuladas pela testosterona, elas vão causar uma vasodilatação e a ereção. Quando isso ocorre, que o indivíduo tem o coito, ele passa a ter uma sensibilidade local e ter um estímulo central também. Então, isso aí é determinado não só por mecanismos vasculares, endócrinos, musculares e neurológicos, como também central. Já provou-se que a ereção, a ejaculação é independente da ereção. O Marcy Johnson tentou vincular as duas coisas, mas existem casos em que o indivíduo tem ereção perfeita, não tem dificuldade de ereção rígida e na hora que ele quer e não consegue manter a ejaculação sem que seja precoce. Então isso aí foi desvinculado uma coisa da outra. Mas há casos em que o indivíduo, por ter uma disfunção erétil, por ter uma diminuição na ereção, ele desenvolve a ejaculação precoce como resposta do organismo. Como dizer assim, ou você goza logo ou então vai amolecer. Aí o sujeito ansiosamente ele passa a ejacular precocemente. Não tenha nem dúvida, o estresse ele é uma das coisas que mais interfere no ser humano.
na saúde como um todo, né? Na saúde geral do indivíduo. Você vê o seguinte, aqueles indivíduos que ficam com medo de gravidez, por exemplo, o coito interrompido, né? Que é uma prática usada para evitar a gravidez. Ele é uma das causas de formação de ejaculação precoce, porque o indivíduo se habitua a ejacular rápido e ele fica condicionado à ejaculação precoce e realmente ele fica ansioso, né? A ansiedade, né, causada pelo estresse é um dos fatores importantíssimos. Ninguém tem sexo saudável, sexo prazeroso sem tranquilidade. E a vida moderna está tirando essa tranquilidade do ser humano, né? Corre-corre, dia a dia, a competição, né? A violência, tudo isso deixa o indivíduo ansioso e estresse, como resultado disso, realmente é um dos fatores que prejudicam a ejaculação. Olha, uma das coisas que eu, como urologista, sempre acho é que a orientação sexual é fundamental. A pessoa que vai para o sexo, a pessoa que tem um bloqueio de orientação na fase em que deveria se insinuar na vida sexual, ajudaria muito aos homens a ter um controle disso aí. Então, como existe uma variação hormonal, tanto no homem quanto na mulher, sexo não é uma coisa padronizada. Então, a orientação seria importante no sentido da pessoa tirar o melhor proveito da sua vida sexual, tanto no início da vida sexual, como na vida conjugal após o casamento.